Vamos lá, Magia da Televisão. Sai da redação e vai até Timbó. Põe na tela, por gentileza. Daniela Meller, tá chegando aí. Dá um sorrisinho, Daniela. Dá um sorrisinho. Quer ver? Vai sair um sorriso aí. Aê! Sorrisinho. Mas o Chegamos a tempo, né, Alexandre? É verdade, mas o assunto é sério. Eu fico feliz porque a polícia botou a mão em quem tem que colocar e o assunto vai ser colocado com mais detalhes agora no ar sobre o latrocínio na cidade de Timbó. Daniela Meller. E uma coisa, Alexandre, boa tarde a todos que estão acompanhando o Tribuna do Povo, que a gente não pode deixar de levar em consideração, é que Timbó é uma cidade considerada bastante tranquila, bastante pacata, e nesses últimos meses, até mesmo depois que a gente começou o programa Tribuna, que a gente trouxe ao ar o programa Tribuna, já foram pelo menos 2 casos de repercussão. Um deles foi o Luna, que foi repercussão inclusive nacional e envolvendo familiares. E como você já vem falando há muito tempo, esse caso do casal não foi diferente. Quem matou foi justamente pessoas da família e pior, uma das pessoas, um dos mandantes é filho da vítima. E a gente vai conversar com o delegado André Beckman, que está à frente dessas investigações e que concluiu num tempo até bastante curto esse inquérito, dependia apenas de alguns prazos da justiça e lembrando, o delegado estava de férias à época, mas mesmo assim não deixou de trabalhar, fez todo o trabalho. Delegado, é um caso de tamanha repercussão que realmente até assusta pelo fato de estarem envolvidos filho e o ex-marido. E detalhe, Alexandre, eles foram mortos entre o meio-dia e 1h da tarde do dia 15. Boa tarde, delegado. Bem, boa tarde. A enorme gravidade desse fato chama muita atenção, né? E eu gostaria, por isso, de aproveitar a audiência muito grande que vocês têm para parabenizar a minha equipe de investigadores, ali os nossos agentes, nossos escrivães trabalharam sábado, domingo, férias, superaram enormes dificuldades e conseguiram dar a resposta a essa situação. Então, dia 19 de julho desse ano, a gente teve conhecimento, então, dessas 2 vítimas encontradas mortas com os pescoços cortados, né, que a gente chama de esgorjamento, um deles quase degolado. E a nossa primeira tese investigativa foi em relação a esse ex-marido, né, que eu não posso dar o nome, mas a motivação do fato inafastavelmente leva a ele. Esse ex-marido, desde outubro do ano passado, de 2021, que ele tinha uma série de registros de ocorrência envolvendo violência doméstica contra a vítima, né, todo mundo já sabe o nome, a vítima Eliana. Diga-se de passagem, em dezembro do ano passado, a vítima instalou câmeras de segurança na casa dela porque ela justamente temia, tanto o filho quanto o ex-marido. Ambos tinham registros de violência doméstica contra ela, né? Inclusive o filho? Inclusive o filho, sim. Foram registrados na comarca de Indaial esses boletins de ocorrência. Então a investigação evoluiu para tentar descobrir se foram eles que fizeram ou se foram eles que mandaram fazer. E, ao longo da investigação, a Polícia Civil reuniu horas e horas de vídeos de câmeras de segurança e a gente conseguiu, então, traçar a cronologia desses executores aqui na comarca de Timbó. Dia 15 de julho, de madrugada, por volta das 2 ou 3 horas da manhã, os 2 suspeitos, 19 e 21 anos, eles chegaram aqui em Timbó, muito provavelmente de aplicativo ou táxi. Eles foram vistos em diversas câmeras pela cidade e procuraram vaga em hotel, em 3 hotéis aqui da comarca. Nos 2 primeiros eles não encontraram num terceiro, onde também tem vídeo deles entrando e saindo desse hotel. E depois, como é que eles chegaram até esse local? Porque eu não estive no local, o Alexandre José, inclusive, foi ao local, a nossa colega também esteve lá, mas é uma casa afastada aqui do centro de Timbó, né? Isso. Bem, os suspeitos, então, eles se dirigiram ao local do fato a partir do momento em que eles tomaram conhecimento que a vítima que as vítimas, né, saíram da residência dela em Indaial e se encaminharam para a residência dele aqui em Araponguinhas. A partir dessa saída, teve início a execução do empreendimento criminoso, né? A gente conseguiu um vídeo em que registra exatamente o momento em que Eliana e Agostinho saem de casa, na casa dela em Indaial, e esse filho imediatamente vai para a rua com o celular na mão, muito provavelmente dando início à execução do fato. A princípio, delegado, uma informação que eu acho, uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber. Esse filho, a princípio, falou, é para matar mesmo ou não era para matar? A intenção deles era o quê? Essa informação
se o filho falou determinada situação ou não, a gente não tem isso específico, mas o conjunto de elementos que conseguimos reunir nessa investigação dá conta de que a finalidade era realmente tirar a vida das vítimas, ou da vítima Eliana, tendo em vista que ela ajuizou um divórcio litigioso com separação de bens contra o seu ex-marido. E algumas testemunhas, no caso, dão conta de que ele não tinha intenção de partilhar os imóveis que ele tem. O casal tinha imóveis em Joinville, Indaial e Presidente Nereu. Não queria deixar nenhum com a vítima e acabou do nosso ponto de vista, ele acabou determinando que se fizesse essa situação com ela. O senhor falou que houve uma cronologia ali para saber onde eles estavam. O filho e o ex-marido dela chegaram a ir ao local do crime? Chegaram a ver os corpos ou não? Não, do nosso ponto, do que a gente tem de investigação, não. Eles ficaram à distância, até para não se envolverem, né, diretamente com aquele fato. No entanto, diversas outras informações ligam eles aos executores. A gente sabe também que o ex-marido dela tentou montar um álibi, registrou um boletim de ocorrência para dizer que o veículo dele havia sido furtado no dia do crime, mas isso com certeza chegou ao conhecimento de vocês, mas vocês derrubaram, colocaram por terra. Bem, o ex-marido, ele registrou um boletim de ocorrência de furto do veículo dele no dia 19, às 21h47, 43, que foi exatamente o horário em que foram descobertas as vítimas, né, por parte da Polícia Militar. Então, a coincidência ficou muito grande. No mesmo dia que a mãe aparece assassinada, eles também têm o carro furtado, né? E outros elementos no inquérito policial nos deu conta de que o furto desse veículo serviria para ganhar o seguro desse veículo e, assim, remunerar os executores pelo que eles fizeram. Ocorre que a Polícia Civil enviou um expediente à seguradora dando conta dessa nossa suspeita, né? E eles acabaram por não receber esse seguro. Delegado, o senhor provavelmente ouviu esses 3 que já estão presos. O que eles dizem, principalmente ex-marido e o filho? Inicialmente, nós intimamos esses familiares não como investigados, né, mas como pessoas da família. Ouvimos também outros familiares das vítimas. E, de início, esse ex-marido já ficou em silêncio. O filho, por sua vez, ele falou, como ele teve a intenção de falar, mas ele caiu em tantas contradições que a advogada dele acabou afirmando que ele ficasse em silêncio. Ele interrompeu o depoimento e ele não quis falar mais nada, né? A grande contradição que ele teve foi principalmente com relação ao furto desse veículo. Eu perguntei, tá, mas você não lembra do furto desse veículo que foi no mesmo dia em que a sua mãe apareceu assassinada daquela forma? Ele, não lembro. Então, não é crível que ele não lembrasse dessa situação. E essa contradição nos levou a ter uma suspeita ainda maior em desfavor dos dois. Delegado, hoje nós temos pelo menos 3 presos, estão presos no presídio de Joinville, foram encaminhados para lá, e existe ainda um foragido. Além desse foragido, tem outra pessoa envolvida? Não, até o momento não. Né? Esse suspeito que está foragido, nós estamos, inclusive, em diligências atrás dele. Né? Quem tiver notícia, por favor, nos informe a respeito desse suspeito. Você pode dizer o nome dele? Bem, ele é considerado foragido, né? Ninguém pode se furtar à aplicação da lei. O nome desse sujeito é Lucas Eduardo Dallagnol. O sujeito tem 21 anos, natural de Joinville, já foi preso em março por tráfico de drogas, né? E como supostamente esse sujeito estaria devendo para uma determinada facção criminosa, ele queria ganhar esse dinheiro fazendo essa situação para os outros suspeitos presos. Delegado, a gente tem realmente que parabenizar o senhor. Se tiver algum detalhe que eu tenha esquecido de perguntar, o senhor, por favor, me fale. Mas, com certeza, foi um trabalho em tempo recorde. A gente volta a repetir que houveram alguns atrasos em decorrência do resultado de alguns exames que dependia da justiça, das polícias científicas, mas vocês conseguiram, então, concluir esse inquérito num tempo bastante hábil. A nossa intenção é sempre dar uma resposta imediata, né? Dia 22, a Polícia Civil já havia pedido a prisão dos 2 executores, né? Eles já estavam identificados pelos vídeos que nós angariamos aqui na cidade. Essa prisão ela não foi dada naquele momento. Dia 11 de agosto, a gente pediu a prisão dos 4. Né? Essa prisão saiu dia 19 à noite, que era uma sexta-feira à noite. Sábado de manhã, os suspeitos já estavam presos.
Ok, delegado, muito obrigado, um ótimo trabalho para vocês. Alexandre, então a gente se compromete também em compartilhar com vocês, em quem assiste a gente, a foto desse suspeito, até para poder ajudar então o trabalho da polícia, haja vista que ele já é considerado um foragido e também que já tem várias passagens na polícia. É contigo no estúdio. Dani, já vamos fazer o seguinte, se você já conseguiu o delegado André aí, a foto do foragido, já bota aqui até o final do programa de colocar no ar. Outro detalhe, Dani, desculpa, pode ter passado despercebido aqui desse apresentador, você perguntou das cartas e das malas prontas que foram encontradas tanto com o ex-marido da vítima e o filho da vítima, da Eliana? Delegado, uma pergunta que o Alexandre tem para fazer para o senhor, eram umas cartas que foram encontradas, tanto com o ex-marido quanto ao filho, que já estavam de malas prontas, talvez no sentido de fugir, mas havia umas cartas que, segundo o Alexandre, seriam cartas semelhantes a cartas escritas por presidiários. O senhor está sabendo alguma coisa sobre isso? Bem, a gente tem conhecimento dessa situação porque a gente apreendeu, né? Foi determinada a apreensão por minha ordem. Essas situações serão analisadas ainda. O celular também foi apreendido, será periciado. Foi apreendida a quantia de R$ 9.000, R$ 9.054, na verdade, né? Esse suspeito até falou que esse dinheiro sumiu, que não sabe onde está. Esse dinheiro está depositado em uma conta vinculada ao procedimento dele e esse dinheiro ficará lá à disposição da Justiça, né? A Polícia Civil não vai sumir com dinheiro nenhum, de quem quer que seja. E nos indicava que ele realmente queria fugir, né? Conforme algumas informações que a gente já tinha também, que ele queria ser evadido do local dos fatos antes que a polícia pudesse tomar alguma providência. Mas essas cartas remetem, então, talvez a uma facção criminosa, envolvimento, ou não, era só esse crime patrimonial mesmo e até mesmo passional? Então, nos dá a entender que é uma carta de alguém que estava dentro da carceragem para alguém fora, daí a gente não teve ainda esse tempo para analisar essa situação, mas tudo será analisado ainda. Ok, delegado, obrigado então. Alexandre, se tiver mais alguma outra pergunta, alguma outra informação, estamos à disposição. Não, obrigado ao delegado. A parceria do Poder Judiciário foi fundamental para que pudesse ter agilidade para prender os elementos antes que eles tivessem empreendesse fuga. Obrigado, Daniela Meller. Um abraço. Com imagens do nosso Luiz Figueroa, as informações aqui na tela. Deixa eu falar para você o seguinte. Eu tenho aqui algumas informações que são importantes que eu recebi de fontes. Essa aí é a caminhonete que foi furtada na madrugada do dia 15. E abandonada no dia 15 de julho. Abandonada lá no bairro João Paulo II. Então, assim, eu digo que a justiça tarda, mas não falha. Até pode demorar aí os 30 dias para serem pegos. Demorou. 30 dias, um mês para ser pego. Mas se você pegar a foto dos principais suspeitos, principalmente do ex-marido, que é um principal suspeito de ter tirado a vida não só da ex-esposa, mas como também do namorado dela, o seu Agostinho, que não tinha nada a ver com a história, acabou pagando com a própria vida essa situação. Se você pegar a foto da pessoa que é o ex-marido, antes e depois dos 30 dias, quando ele foi preso, no último sábado, você percebe que o cara está definhando. Consciência pesada, bem material. Tentou, só vai ficar tudo para nós aqui, filho. Essa é a principal suspeita. A briga foi por uma questão patrimonial. Bens. Ele não queria dividir os bens com a ex-mulher. Essa é a realidade. Então, pelo menos, é o que tudo indica, né? E aí, se você pegar essa história aí, o rosto dele, bom, ele matou uma pessoa, duas pessoas foram mortas. Encomenda da morte deles é a principal suspeita, que eles sejam os mandantes do crime. Não ficou, tirou a vida das pessoas e não ficará, e ainda simulou o furto, o roubo, como queira, do próprio carro, tentando pegar o dinheiro do seguro para pagar os caras que mataram a ex-esposa e também o namorado dela. Ou seja, ficou sem o carro, fica sem o dinheiro e ainda vai ter que puxar a cadeia, caso se conclua que ele e o filho tenham sido os mandantes desse crime bárbaro na cidade de Timbó.